Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. No episódio anterior, Orhun acabou escutando a Fifi dizendo para o Dr. Se-hun que Orhun não poderia saber nada sobre o que aconteceu no passado. Orhun acabou escutando, ele então entrou no escritório e disse: "O que eu não posso saber sobre o passado?" O episódio de hoje então começa nesse momento. A Fifi ficou pasma quando percebeu que Orhun estava escutando a conversa dela com o Dr. Se-hun. Orhun então olha para a Fifi e diz: "O que aconteceu? Qual é o problema? O que eu não posso saber?" A Fifi então olha para Orhun e diz: "Podemos falar sobre esse assunto mais tarde, filho?" Orhun então diz: "Não, falaremos sobre isso agora." E diz: "O que você está escondendo de mim, mãe?" A Fifi então olha para Se-hun muito nervosa. Ela então olha para Orhun e diz: "Então, meu filho, o que eu estou escondendo de você é que, infelizmente, a minha pressão, ela não está boa. Eu tenho tido muitas oscilações de pressão arterial e, infelizmente, isso é algo que pode comprometer a minha saúde." A Fifi então diz: "Perdoe, filho, eu não gostaria de ter escondido isso de você." A Fifi então diz para Orhun que estava conversando com o Dr. Se-hun sobre como ela pode resolver esse problema de pressão arterial e pediu para o Dr. Se-hun não contar para ele sobre esse assunto para que ele não ficasse chateado. Nesse momento, o Dr. Se-hun acaba recebendo uma ligação. Ele então atende ali mesmo no escritório. Ele então diz: "Ah, sim, você mandou no meu celular? Tá bom então, vou verificar agora." Ele então desliga o telefone e diz para Orhun que ele acabou de receber o resultado dos exames de sangue de Ira. Dr. Se-hun então se senta na cadeira e começa a olhar os resultados dos exames de Ira. Orhun fica observando o doutor e após um tempo ele pergunta: "O que aconteceu? Está tudo bem?" Dr. Se-hun então diz: "Sim, está tudo bem, tudo parece dentro do normal." Orhun então acaba ficando tranquilo. Dr. Se-hun então pergunta para Orhun se eles podem ir conversar com Ira para contar a ela quais foram os resultados dos exames de sangue dela. Orhun então diz: "Sim, claro." Orhun e Dr. Se-hun saem do local. Após alguns segundos, a Fifi acaba saindo do escritório de Orhun e acaba andando com eles pelo corredor. Orhun então se vira para a Fifi e diz: "Os documentos que você assinou, eu já entreguei ao motorista e pedi para que ele levasse à empresa. Porém, você vai precisar autenticar alguns outros documentos." A Fifi então diz: "Tudo bem." Orhun então vai com o Dr. Se-hun para o quarto de Orhun para falar com Ira e a Fifi fica parada no corredor. Após alguns segundos, Sultana vem conversar com a Fifi. A Fifi então olha para a Sultana e diz: "Se prepare, pois as coisas estão prestes a dar errado." Sultana então diz: "Por conta do Dr. Se-hun?" A Fifi então olha para a Sultana e diz: "Dr. Se-hun descobriu que Orhun não sabia sobre a gravidez de Ira e descobriu que fui eu quem dei a ordem para que fosse realizado o aborto. Eu mandei ele ficar de boca fechada, mas eu não confio nele. Não tenho certeza se ele vai ficar quieto sobre esse assunto. Precisamos encontrar alguma coisa para forçá-lo a ficar quieto." Enquanto isso, Ira está no quarto de Orhun com Sarah. Ira está muito triste. Após alguns segundos, Marian vem trazer um pouco de água para Ira. Ira então tenta se levantar. Sarah então diz: "Mamãe, fique quieta." Marian então diz: "Sim, senhora Ira, sua filha está certa. Você precisa se mexer o mínimo possível para que você consiga se recuperar logo." Ira então diz: "O analgésico já fez efeito, as minhas dores já diminuíram, eu posso me levantar. Eu preciso preparar alguma coisa para Sarah comer." Marian então diz: "Não se preocupe, eu vou levar a menina para comer." Marian então sai com Sarah do quarto de Orhun. Assim que elas saem, Orhun e o Dr. Se-hun chegam no local. Dr. Se-hun então diz para Ira que os resultados dos exames dela foram bons, porém ela está com deficiência de algumas vitaminas e minerais e diz para Ira que ela vai precisar suplementar aquelas vitaminas que são essenciais para o corpo humano. Dr. Se-hun então diz para Ira que vai prescrever alguns suplementos para ela e diz para Ira que ela deve tomar aqueles suplementos todos os dias. Enquanto o Dr. Se-hun está dizendo isso para Ira, Sultana chega no quarto de forma totalmente discreta e começa a observar a conversa deles. Dr. Se-hun então diz para Ira que além dos remédios que ela tem que tomar e os suplementos, ela precisa fazer repouso absoluto e deve evitar se mexer para que a costela dela consiga se recuperar. Dr. Se-hun também diz para Ira que é muito importante que ela faça todas as refeições e que ela se alimente de forma nutritiva. Dr. Se-hun então entrega a receita dos medicamentos de Ira para Orhun. Orhun então entrega a receita médica para a Sultana e diz: "Providencie esses remédios o mais rápido possível."
Sultana então sai do quarto de Orhun com uma cara de bosta. Dr. Se-Hun então diz para Orhun que acabou esquecendo de prescrever para ela uma tipóia, pois pode ajudar na recuperação. Ele então faz outra receita e entrega para Orhun. Orhun então sai de seu quarto com a receita nas mãos. Dr. Se-Hun então fica sozinho com Ira. Assim que Orhun sai, Ira olha para o Dr. Se-Hun e diz: "Você vai manter a sua promessa, não é? Você não vai dizer nada para ele, você não vai contar para ele o que aconteceu, certo?" Nesse momento, o Dr. Se-Hun começa a se lembrar da conversa que acabou de ter com a Fifi no escritório de Orhun, onde ele acabou descobrindo que Orhun não sabia que ela estava grávida e que Orhun também não foi o mandante do aborto. Dr. Se-Hun volta de seus pensamentos e começa a fazer sinal negativo com a cabeça. Ele olha para Ira e diz: "Talvez algumas verdades precisem ser ditas." Ira então começa a dizer: "Não, doutor, por favor, não faça isso." Nesse momento, Orhun entra no local. Orhun então diz para o Dr. Se-Hun que vai acompanhá-lo até a porta. Assim que ele sai, Ira fica muito nervosa e diz para si mesmo que isso não pode acontecer, pois se Orhun descobrir que Sarah é filha dele, ele vai querer tirar a menina dela. Não sei da onde que ela tirou isso do cérebro, mas tudo bem. Enquanto isso, Arif foi levado ao hospital. Ele está com a cabeça enfaixada e enquanto os médicos transferem ele para a sala de cirurgia, um médico diz para o outro que é para tomar cuidado com a cabeça dele, pois ele pode ter tido traumatismo craniano. Arif então entra na sala de cirurgia de emergência e Elif e Aziz ficam no corredor esperando. Aziz está muito nervoso, pois está com medo de perder o seu pai. Elif acaba percebendo e decide ir conversar com o rapaz. Elif então diz: "Graças a Deus que nós o encontramos, espero que ele fique melhor logo." Aziz olha bravo para Elif e ia xingar a garota, mas quando ele percebe que a garota se encolhe toda de medo dele, ele acaba ficando em silêncio. Enquanto isso, Ira continua sozinha no quarto de Orhun. Ela começa a se lembrar das palavras do Dr. Se-Hun, dizendo para ela que talvez algumas verdades precisem ser ditas. Ira então começa a dizer para si mesma que isso não pode acontecer. Nesse momento, Sarah entra no local e diz: "Mamãe, comi toda a minha comida." Sarah então se senta ao lado de Ira e Ira abraça a menina tão forte que mal conseguimos ver a respiração da garota. Alguns segundos depois, Orhun entra no local e Ira fica olhando, muito nervosa para ele. E por algum momento, Ira começa a achar que Orhun vai tomar a menina dela. Orhun então começa a se aproximar de Ira e Ira começa a abraçar Sarah ainda mais forte e começa a olhar com medo para Orhun. Ira então olha para Orhun e diz: Doutor?" Orhun então diz: "O doutor acabou de ir embora." Ira então respira aliviada, pois percebeu que Orhun ainda não sabe de nada. Orhun então olha para Ira e diz: "Se você quiser, eu ligo para ele e ele voltará para cá imediatamente. Você quer isso?" Ira então diz: Não precisa, não se preocupe, eu estou bem." Ira então diz para Orhun que a dor dela já diminuiu bastante e diz para Orhun que nesse caso ela gostaria de voltar para suas dependências, ou seja, para sua cabana. Orhun então diz para Ira que ela não vai ir a lugar nenhum e diz para Ira que ela vai passar a noite ali para que ela possa ficar um pouco mais confortável. Enquanto isso, Aziz e Elif ainda continuam no corredor do hospital esperando por notícias do Sr. Arif. Elif está fazendo uma oração pedindo para que Allah proteja o Sr. Arif. E Aziz fica andando de um lado para o outro. Após alguns segundos, o médico sai da sala de emergência e diz para Aziz e Elif que o estado de saúde de Arif é grave e que ele ainda está inconsciente. E diz para Aziz que Arif corre risco de sofrer uma hemorragia cerebral. E diz para Aziz que tudo o que eles poderiam fazer já foi feito e que infelizmente agora só lhes resta esperar. Aziz então liga para Susan, que está lá sentada no sofá comendo seus morangos, e conta para ela que Arif está em estado grave no hospital e conta para ela que o estado de saúde de Arif é grave e que ele corre o risco de sofrer uma hemorragia cerebral. Susan então faz aquele drama para fingir que gosta de seu pai e diz: meu Deus, o meu pai, nossa, hemorragia cerebral, mas como isso foi acontecer?" Susan então diz: "Em qual hospital você está?" Aziz então conta para Susan em qual hospital eles estão e lhe dá o endereço do local. Susan então diz para Aziz que está indo para lá. Assim que Susan desliga o telefone, ela diz para si mesma: "Que saco, ele já não poderia morrer desse jeito mesmo?" E diz: "Não acredito que eu vou ter que passar por outra aprovação. Se não bastasse tudo que você sofre, agora você terá que ficar plantada em um corredor de hospital." Enquanto isso, Ira diz para Orhun que ela não precisa ficar no quarto dele, que ela pode muito bem ficar na sua cabana. Orhun então diz para Ira que não há necessidade de ela se arriscar e diz para Ira que dormindo ali ela vai ficar mais confortável e também ela não vai se mexer, pois ela não vai precisar se deslocar dali até a cabana.
Orhun então diz, você vai ficar aqui essa noite, você e Sarah. Sarah então diz, mas tio, se dormirmos na sua cama, onde você vai dormir? Orhun então diz para Sarah que vai ficar no quarto de hóspedes. E diz, não se preocupe, Sarah, lá tem cama também. Ira então diz, não, eu não posso aceitar isso. Ela então diz, vamos, Sarah. Ira então ia se levantar do sofá. Mas Sarah olha para Ira e diz, mas mãe, o médico diz que você não deveria se mover. Temos que fazer o que os médicos pedem, não temos? Orhun então dá um sorrisinho de canto, por conta da inteligência da garota. Ira então olha para Sarah e também sorri e acaricia seus cabelos. Sarah então olha para Orhun e sorri, e Orhun sorri para a garota. Orhun então olha para Ira e diz, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sultana estará à sua disposição. Enquanto isso, Aziz e Elif continuam no corredor do hospital aguardando por notícias de Arif. Aziz está com muita raiva e dá um soco na parede. Elif de longe acaba vendo o desespero do rapaz e diz, por favor, Deus, proteja o senhor Arif, não separe pai e filho. Aziz então decide descontar a sua raiva na garota. Ele então olha para Elif e começa a se aproximar com um olhar bravo para ela. Elif então se assusta e começa a se afastar de Aziz andando para trás. Mas nesse momento o médico sai da sala de emergência e vai conversar com Aziz. Aziz então pergunta para o doutor como seu pai está. O doutor então diz para Aziz que até que o senhor Arif recupere a consciência, eles não podem afirmar exatamente qual é o estado de saúde do senhor Arif e diz para Aziz que o senhor Arif já foi transferido para o quarto e que agora eles estão aguardando o senhor acordar. Enquanto isso, Ira e Sarah já estão acomodadas na cama de Orhun, a antiga cama do casal Uhir. Após alguns segundos, Sultana entra no quarto de Orhun com alguns cobertores. Sultana então olha para Ira e diz, o senhor Orhun pediu para avisar você que se precisar de alguma coisa, é só pedir. Ela então coloca um telefone em cima da mesinha e diz, é só me ligar nesse celular. Ira então olha fria para Sultana e diz, eu não preciso de nada, obrigada. Sarah então pega um travesseiro que Sultana trouxe junto com os cobertores, coloca nas costas de Ira e diz, mamãe, vamos colocar esse travesseiro nas suas costas e agora vamos te cobrir. Sarah então pega um travesseiro e coloca nas costas de Ira e depois cobre Ira com um cobertor. Após alguns segundos, Orhun entra no quarto. Ira olha assustada para Orhun. Orhun então diz para Ira que apenas veio buscar alguns pertences dele e que já está saindo do quarto. Orhun então começa a pegar algumas roupas dele. Nesse momento, Sarah olha para Orhun e diz, tio Orhun, por que você não teve filhos? Orhun acaba se surpreendendo com a pergunta e ele fica um pouco triste, na verdade, com a pergunta, pois ele queria muito ter tido filhos com Ira. Nesse momento, Ira olha nervosa para Orhun. Orhun então acaba olhando para Ira com um olhar muito triste. Ira permanece firme, olhando séria para ele. Após alguns segundos, Ira começa a se lembrar do momento em que a Fifi lhe disse que Orhun não queria ela e nem o bebê e que queria que ela abortasse a criança. Ira então volta de seus pensamentos e tenta disfarçar a raiva que sente. Enquanto isso, Orhun continua olhando para Ira com um olhar triste. Orhun então diz, eu gostaria muito de ter tido filhos. Essa resposta acaba revoltando um pouco Ira. Como ela não sabe da verdade, que Orhun não sabia que ela estava grávida, essa resposta de Orhun acaba deixando ela um pouco revoltada. Então ela olha para Orhun com um olhar de revolta. Orhun então olha para Sarah e diz, talvez um dia eu possa ter filhos. E Ira continua olhando revoltada para Orhun. Orhun então sai do quarto com um olhar muito triste. Essa pergunta realmente acabou pegando Orhun de surpresa. Assim que Orhun sai do quarto, Ira olha para Sarah e diz, querida, já conversamos sobre isso, você não pode ficar fazendo esses tipos de perguntas. Para ele é meu chefe. Sarah então diz, mas mamãe, eu estava muito curiosa. Enquanto isso, essa pergunta de Sarah quebrou Orhun totalmente. Ele então começa a se arrastar para o quarto de hóspedes, pois realmente ele ficou muito triste com a pergunta da garota. Orhun então começa a se lembrar de um momento em que ele e Ira estavam tomando café juntos na varanda do quarto deles, e Orhun disse para Ira que gostaria muito de ter filhos com ela. E na ocasião, Ira também disse para Orhun que gostaria muito de ter filhos com ele. Orhun volta de seus pensamentos e diz, eu realmente queria ter tido filhos com você. Eu queria e muito. Gente, eu fiquei com dó. Sério. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.